Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. 1 Coríntios... Não. Que tal 1 Reis? Vamos tentar 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Eu me senti tentado, acho que é uma boa palavra, a falar com vocês sobre graduação. Há muitas graduações. Ontem à noite tivemos nossa primeira graduação do Bethel College. Bethel College é a Bethel Music Worship School, a Bethel Creative Arts Academy e a Bethel Tech, a Escola de Tecnologia. Tivemos 112 formandos dessas três escolas na noite passada. E eu estava pensando, nossa primeira graduação da BSSM, há 20 e poucos anos atrás, foi 37 alunos. Desde então, já formamos cerca de 17 mil alunos. Então, não sei, acho que essa faculdade vai me assustar. Foi muito divertido. E essa semana temos nossa escola de ministério, temos a BCS, nossa escola cristã, temos o Shasta College, a Simpson, temos a escola de ensino médio, temos graduações saindo pelos nossos ouvidos no próximo mês. É um momento maravilhoso na vida de muitas pessoas. Mas há uma graduação que você recebe no Senhor para a qual não pode se preparar. Você não sabe quando ela vai acontecer e nem percebe que está acontecendo. E há uma prova final. E você não sabe quando a prova é e nem mesmo sabe quando está fazendo. Isso não é ótimo? Estou tentando te deixar paranoico. Não. A maneira como o Senhor trabalha, Ele introduzindo testes a nós. Os mais importantes são aqueles que nós não sabemos que estamos fazendo. Se você sabe que está sendo testado, então é um teste de livre aberto. Você sempre pode encontrar a solução aqui e fazer o que Ele diz. Mas os testes que determinam nosso futuro não são os de sucesso ou fracasso, são sobre a medida da presença, a medida da glória, a medida da responsabilidade sobre a qual posso viver sem que isso me esmague, sem que isso me afete de forma negativa. O exemplo que eu uso com mais frequência é que quando o profeta veio ao rei e disse, fira o chão com essas 3 flechas, e ele feriu 3 vezes, o profeta ficou furioso e disse, se você tivesse ferido o chão 5 ou 6 vezes, teria aniquilado seu inimigo, mas agora terá 3 vitórias temporárias. Com certeza, eu sei que o rei queria fazer esse teste de novo. Feriria o chão 1000 vezes, significar o triunfo. Aqui, sua vontade própria não produziu o que instintivamente saiu dele quando veio a oportunidade. Seu coração foi revelado com 3 vitórias temporárias, batendo no chão 3 vezes. Qual é o ponto? Ele viveu sem paixão, ele viveu com apatia. Isso foi exposto em um teste que ele não sabia que estava fazendo. Muitas vezes o Senhor nos coloca em situações para nos avaliar. Ele nunca nos envergonha, nunca zomba de nós. Ele está procurando pessoas que Ele possa confiar. Você sabe quanto Ele confia em você pelo quanto Ele lhe confiou. Ele está procurando pessoas a quem Ele possa transmitir e confiar algo. As 2 histórias que me vieram à mente essa semana para falar hoje, ambas têm a ver com Eliseu. Eliseu é o sucessor de Elias. Ele era aparentemente o herdeiro. Ele era aquele que lavava as mãos de Elias. Mas isso aconteceu em um momento crítico para Elias, porque ele estava desanimado com a própria vida. Ele queria morrer. Ele não era suicida. Ele queria que o Senhor levasse para casa. Ele disse, eu sou o único que restou, a nação inteira o abandonou, eles não estão respondendo às minhas palavras. E ele passou por esse processo e diz, eu quero morrer, eu quero ir para casa. E o Senhor lhe disse várias coisas. Uma das coisas que Ele lhe disse para fazer foi unja Eliseu como seu sucessor, número 1. E a segunda é, a propósito, eu tenho 7.000 pessoas escondidas que não beijaram Baal, que não se curvaram diante daquele falso Deus. Eu tenho eles escondidos, você não está sozinho. Mas para que você tenha força emocional e apoio para o seu trabalho,
Estou colocando Eliseu na sua vida. É um momento muito estratégico para ele. Vamos retomar a história nesse ponto em que há esse chamado, essa convocação de Eliseu. Um homem que está orando no campo. A propósito, Deus se encontra pessoas que estão fazendo algo quando Ele os chama. Sabe, Mateus estava cobrando impostos, Pedro estava pescando. Ele tende a fazer isso. Aqui ele encontra Eliseu arando um campo. Versículo 19, 1 Reis 19, verso 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando e com 12 juntas de bois diante dele. E Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então eu te seguirei. E ele disse: Vai e volta, pois que te fez eu? Carinhosa resposta de um pai espiritual. Em outras palavras, volte. O que eu fiz não significa nada. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a juta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. E então se levantou e seguiu Elias e o servia. Esse primeiro momento de promoção, veremos dois momentos na vida de Eliseu, é muito incomum porque não diz nada sobre a prontidão de Eliseu, mas me parece que ele estava tão ansioso de correr atrás de Elias depois desse ato profético que deve ter havido algum senso de destino, algum senso de há mais, há um propósito maior para a minha vida do que arar o campo. De qualquer forma, Elias chega e coloca o seu manto. O manto representa a unção, que é a presença de Deus, que representa um chamado. Esse é um manto pequeno, mas vamos usá-lo. Ele pegou o manto e jogou sobre Eliseu. Eliseu correu atrás de Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e já volto. E Elias faz o impensável. Ele diz: O que fiz não significa nada. Vá para casa. Não se trata de abuso. Ele não está sendo abusivo. Ele só não está levantando o seu ego. Muitas pessoas procuram por mais uma palavra profética para se sentirem melhores, em vez de sentir o que já sabem ser verdade. Aqui, nesse momento, Elias diz: O que eu fiz a você não significa nada, vá para casa. Será que ele pode receber a promoção sem a afirmação? Será que ele pode receber a promoção? Será que ele pode entrar no chamado sem ser bajulado com uma promoção? Sem que o homem de Deus diga: eu vi você de longe, percebi que a unção estava sobre sua vida, e o elogiasse. Essas coisas são importantes? São, mas em seu devido lugar. Elas são suplementos de uma dieta. A dieta é a Escritura e o que Deus sopra em sua vida. Os suplementos ajudam a acrescentar força em momentos críticos, mas se você viver pelos elogios dos homens, morrerá pelas críticas deles. Se você se tornar viciado em aplausos, isso é perigoso. Acredito que essa é a razão pela qual Deus diz: um profeta recebe honra em toda parte, exceto em sua casa. Isso significa que os profetas são honrados em todos os lugares, menos em casa. E é por isso que ele sempre faz com que o profeta comece em casa. O ministério não é alimentado por aplausos, mas pelo sentimento. Obedeci a Deus, fiz o que ele disse para fazer. Nesse momento, Eliseu está sendo preparado. E o Senhor se recusa a levá-lo à sua graduação, a sua promoção por meio de aplausos. Como o destino é tão profundo e tão forte, essa área precisa ser testada logo no início. Precisa ser testada logo no início. Se ele se tornar viciado, a necessidade de afirmação... Ouça, se isso acontecesse hoje, o Instagram estaria cheio de acusações abusivas contra Elias por ignorar a graça que já estava na vida de Eliseu. Às vezes, o Senhor unge pessoas para não o abençoarem da maneira que você quer.
Entenda, não estou falando de abuso, não estou falando de maltrato com pessoas. Mas nesse momento, ele não massageou o seu ego. Em vez disso, dê-lhe uma oportunidade que ele teria que ter discernimento espiritual para reconhecer. E ele reconheceu. Matou os bois, pegou o arado, acendeu uma fogueira, cozinhou os bois, deu ao povo e saiu atrás de Elias. E o resto é história. Elias é chamado nas Escrituras de... Desculpe, João Batista é chamado de o maior de todos os profetas do Velho Testamento. Pense nisso. João Batista era do Velho Testamento, porque foi antes da morte e ressurreição de Cristo. João Batista foi chamado de o maior de todos os profetas do Velho Testamento. E as Escrituras dizem que ele andava no espírito e poder de Elias. Agora sabemos que no final da história, Eliseu acaba tendo o dobro da unção de Elias. Por que então o Senhor não diz que João, como era um nível acima, por que não diz que ele andava no espírito e poder de Eliseu? Porque ele tinha unção dobrada. Porque o céu sempre reconhece os pais e as mães que pagam um preço e criam um impulso para as gerações seguintes. Pais e mães, ouçam, na eternidade sempre recebem, posso dizer, os benefícios do que seu investimento proporcionou às gerações futuras. Estou dizendo isso por um motivo. Estejam dispostos a ser os primeiros na sua família a entrar em algo. Estejam dispostos a pagar o preço para ter um romper do qual os restantes seus descendentes se beneficiará. Porque o céu aplaude aqueles que talvez tenham menos unção, mas que abriram caminho para que outra geração pudesse herdá-la e levá-la a lugares onde eles nunca puderam ir. É uma parte essencial do funcionamento da economia de Deus. Aqui está Eliseu, ele recebe um manto, chamado, ele sabe para que é. Vamos para o capítulo 2 de 2 Reis. Esse teste é ainda mais desafiador, mais difícil, de várias maneiras. Elias está prestes a morrer. Ele está levando Eliseu a essas diferentes comunidades. E em cada cidade há uma escola de profetas chamada de Filhos dos Profetas. Em outras palavras, há uma comunidade profética. Há um grupo de profetas em aliança, em comunidade. E ao passarem por essas cidades, em cada uma delas, todos os profetas foram até Eliseu e disseram: seu mestre está indo para casa hoje, ele vai morrer hoje, Deus o está levando para casa. Parecia que todo mundo sabia que quando Elias ia morrer, inclusive Eliseu, o que é uma posição muito estranha para estar. Ele está prestes a receber a bênção de Elias sobre sua vida, para fazer a diferença em sua vida e ministério. Vamos começar com o capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler vários versículos aqui. Sucedeu que quando o Senhor estava para levar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu a Gilgal com Eliseu. E disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Betel. Então, os filhos dos profetas, que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o seu Senhor sobre tua cabeça? E ele disse: sim, também, eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje temará o teu Senhor por sobre tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E ele disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam de frente deles, de longe. E assim os ambos pararam junto ao Jordão. E Elias tomou sua capa, se a dobrou, feriu as águas, e elas se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça. Lemos mais um pouco, mas vamos tentar falar do contexto. Antes de mais nada, entenda,
Elias é o profeta mais temido do país. Eliseu já é reconhecido como o herdeiro por toda a comunidade profética. Toda vez que Elias leva Eliseu a uma comunidade e diz, fique aqui, preciso continuar. Ele está lhe dando a oportunidade de entrar em um ministério já existente, porque os profetas responderam à sua liderança. Ele está dando a oportunidade de promoção. Muitas vezes, a paixão das pessoas por conquistas as tira de seu destino divino e as leva a se contentar com algo inferior, algo muito inferior, mais gratificante no momento, mas aquém do que Deus pretendia. Assim, Elias os levou a 3 cidades diferentes e disse, fique aqui. E ele disse, não vou ficar, eu vou com você. E eles vão a 3 lugares, finalmente atravessaram o Jordão. Ele passou no teste, a primeira parte do seu teste. Ele passou no teste de não contentar com a promoção temporária. Posso dizer gratificação própria. Ele passou no teste. E quando eles foram além do teste final, Elias se virou e disse, peça o que queres que eu te faça. Jesus deu a mesma oportunidade a seus 12 discípulos em João 14, 15 e 16. 4 vezes em 3 capítulos. Jesus disse aos discípulos, tudo o que pedirem será feito. Observe que essa não foi uma promessa feita a eles quando ele os chamou pela primeira vez, para deixar de pescar, deixar de cobrar impostos, deixar suas responsabilidades para segui-lo. Ele não lhes ofereceu uma oportunidade de promoção para convencê-los a segui-lo. Essa foi a recompensa pela obediência deles depois de muitos anos. Então ele se dirige a esses que ele chama de amigos e diz, vocês podem pedir qualquer coisa. Esse momento foi dado a Eliseu, o profeta, o herdeiro, o que estava levando as mãos de Elias, servindo no ministério profético. Agora ele está do outro lado, passou na primeira fase do teste, para não se conectar com a gratificação imediata. Isso é muito importante porque há uma consciência muito forte de se sentir ofendido com isso ou com aquilo, uma consciência tão elevada de sua realização pessoal. Eu acredito muito em afirmação. Isso é uma grande parte da nossa cultura, é o que fazemos. Acredito muito em comemorar e torcer pelas pessoas, apoiá-las e vê-las serem promovidas, alcançarem seus objetivos, mas há algo a ser dito sobre esse teste em comum que Deus colocou Eliseu. E a segunda fase disso é, será que ele cairá na tentação de alcançar seu ministério agora ou se manterá firme até fazer aquilo com o qual nasceu? E esse foi o teste. Depois que ele passou isso, chegamos à segunda fase do teste. Vá para 2 Reis 2:9. Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Há muitas pessoas que me procuram dizendo, Bill, eu quero porção dobrada que você tem. E eu lhes digo, eu também. Se fosse tão fácil assim, eu colocaria as mãos sobre mim mesmo. Quantos entendem que não pode dar o dobro do que você tem? Se você tem $1 milhão no banco, mas não pode dar 2 milhões, você só pode dar o que tem. Eliseu pediu algo que está fora do alcance do que Elias pode fazer. Por isso ele lhe dá um teste. Versículo 10. E disse, coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo e os cavalos de fogo. Isso deve ter sido bizarro, eu quero ver o vídeo disso. Com cavalos de fogo. E os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Quando Eliseu viu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E, pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. E também levantou a capa de Elias, que dele caíra. E, voltando-se, parou à margem do Jordão. Ele pegou o manto, bateu na água e disse, onde está o Deus de Elias? O rio se abriu. Ótima história.
Aqui está o teste. Foi-lhe dito que se ele visse Elias quando ele fosse levado pelo Senhor, ele receberia uma porção dobrada. Há um hino antigo, que eu me lembro quando criança, que falavam sobre Elias subindo em uma carruagem de fogo. Mas ele não subiu na carruagem de fogo, ele subiu no redemoinho. A carruagem de fogo foi uma atividade sobrenatural ordenada por Deus, que separou Eliseu de sua tarefa de observar Elias. Foi uma possível distração por meio de atividades criadas por Deus para afastá-lo de sua tarefa. Se ele estiver mais apegado às maravilhas e ao prazer da atividade de Deus a ponto de se desviar de seu chamado, então ele não poderá lidar com a porção dobrada porque vai matá-lo. Assim, o Senhor lhe dá o mais incomum dos testes. Será que ele será distraído pela atividade sobrenatural enviada por Deus ou vai manter-se em sua tarefa de manter os seus olhos em Elias? E quando essa carruagem de fogo chega, ele grita, meu pai, a carruagem de Israel e seus cavaleiros. E ele observa Elias sendo levado para o céu. E caindo do céu, desce o manto que Elias carregava. O manto representa o chamado e a unção. Representa seu chamado. É a razão pela qual ele foi até lá. Depois que ele pegou o manto de Elias, muitas pessoas dizem ter unção, mas ele foi até o rio e disse, eu quero ver o que eu tenho. Onde está o Deus de Elias? E ele toca a água, como ele viu seu mestre fazer momentos antes, e o rio se abre, e ele diz, consegui? E então ele atravessa. Mas eu quero que observe que ele recebeu uma porção dobrada que não poderia receber de Elias, porque Deus tinha que ter o manto primeiro. E quando caiu o manto, ele pode pegar algo que o próprio Senhor lhe concedeu uma segunda medida de unção. Ele pegou o manto e andou com ele fielmente. Se você examinar os milagres que ocorreram na vida de Elias e compará-los com os de Eliseu, eles são 2 vezes maiores. Qual é o ponto? A graduação chega para nós. E o Senhor, em sua misericórdia, permitirá que você participe de uma possível promoção sem bajulação, para ver se você vai chamá-lo de abuso ou se você vai chamá-lo de privilégio. Um privilégio de seguir o Elias, de colocá-lo em uma posição de muita atividade sobrenatural e ainda assim você pedir algo que é tão difícil. E em sua tarefa, o próprio Deus envia uma distração. Consigo cumprir minha tarefa. A questão é sempre a obediência, a questão é sempre a confiança. Eliseu passou no teste, ele passou com louvores. Isso saiu do outro lado como alguém que confiou no Senhor, que buscou o Senhor em seu momento mais difícil. Sinto que o Senhor está constantemente nos medindo para ver o que podemos suportar na próxima temporada. Ele está constantemente verificando como contamos a história. Qual foi o nosso papel nela? Ele está constantemente checando como respondemos verbalmente a uma condição, a uma necessidade, a uma promessa, uma esperança. Como aceitamos a tarefa que Deus nos deu, mesmo que pareça ser menos provável de se cumprir. Quais são os momentos que Deus criou em nossa vida e o que fazemos com eles? Ele nos dá responsabilidades. Você sabe, nós ensinamos sobre curar os doentes, ressuscitar os mortos, coisas assim. E as pessoas dizem, isso é impossível, Bill. E é verdade, é impossível. O verdadeiro problema é que achamos que o resto da vida cristã é possível. Não sei, você já leu a Bíblia, que Jesus diz, sejam perfeitos como eu sou perfeito? Essa é uma palavra difícil de seguir.
A diferença é que, na graça, Deus habilita, na lei, Ele exige. E assim, Ele nos leva a um relacionamento em que Ele fala de possibilidades em nossas vidas, simplesmente porque nós, com corações humildes, ouvimos o que Ele estava dizendo, e ao ouvirmos, temos a capacidade, a habilidade de fazer o que Ele nos incumbiu de fazer. Aqui temos essa tarefa. É uma tarefa de: posso ser promovido sem necessidade de elogios. Essa é uma cultura de honra, trabalhamos duro para mantê-lo como uma cultura de honra. Isso é muito importante para nós. A bajulação é a falsificação da honra. A honra é real, mas a bajulação é uma imitação barata. Posso receber minha promoção sem precisar de bajulação? Muitos egos são elevados na jornada do ministério. Optar por se rebaixar é o desafio de cada um de nós, dia após dia. E o último, para mim, é extremo. Primeiro, ele resistiu à tentação da realização imediata de um sonho. Seu desejo de realização não se sobrepôs ao seu centro de propósito. E ele entrou em seu momento. E quando o momento chegou, ele manteve seus olhos onde deveriam estar. Lembra-se de que quando Pedro estava em seu momento e caminhava sobre as águas, e então ele começou a observar as ondas. Esse é o mesmo teste pelo que Eliseu passou. Será que eu posso manter meus olhos na tarefa? Não acho que seja um mau uso das Escrituras. Deixe-me citar isso para concluir a minha palavra. Olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Foi Ele quem começou, foi Ele quem completou. Sou completamente dependente dele para a atividade de fé em minha própria alma, que o agrada e que me leva ao meu futuro, que me leva à minha possibilidade, me leva a cumprir a tarefa. Por favor, fique de pé. Com tudo que aconteceu hoje, consegui terminar 7 minutos mais cedo. Eu vou continuar falando. Não quero que você fique mal acostumado. Eu pretendia fazer isso antes. Quantos de vocês têm filhos de criação? Levante a mão. Levante a mão. Muito bem, muitos de vocês. Estou muito feliz com essa aula que estamos tendo. Isso me entusiasma. Quantos de vocês têm filhos adotivos? Maravilhoso, abençoados sejam vocês. Isso é fantástico. Sinto que essa próxima fase do que veremos é um tremendo aumento nessa casa. É que o acolhimento e a adoção. Isso faz parte do mandato da justiça. E o que eu falei hoje é sobre o uso adequado da justiça. E estou entusiasmado. Estou entusiasmado com o que está para acontecer. Pai, dê-nos a graça para essa próxima temporada, eu oro. Nessa próxima temporada, em prestar atenção aos momentos que o Senhor nos proporciona, que são sutis e simples. Sabe, não podemos nos preparar o suficiente para saber como obedecer a um teste que não sabemos que estamos sendo testados. A única esperança que eu tenho é viver entregue e rendido ao Espírito Santo. Então, Senhor, eu oro para esse tipo de graça. Repouse sobre nós como família da igreja, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.